Olá, tudo bom? Nessa Live Express de hoje eu vou estar falando sobre os 3 centros de inteligência, tudo que é importante você saber sobre esse assunto e você trazer muita tomada de consciência. Vem comigo para essa Live Express e você vai trilhar muito aprendizado. Holístico integrativo especializado em apometria e reprogramação mental. Eu tenho certeza que essa Live Express vai te ajudar bastante a você trilhar um cenário de aprendizagem, de autoconhecimento e de transformação. Então já chama seu amigo, sua amiga, para que você possa trilhar isso. Vai te ajudar bastante, tá? Vamos entender primeiro o que são os 3 centros de inteligência. Muito boa noite, você que está entrando agora. Você que não me conhece, já peço que você já possa me seguir e já ativar aqui as notificações para que você aprenda muito sobre os centros de inteligência. Eu sou Daniel Hamilton, sou terapeuta holístico especializado em apometria e reprogramação mental. Tá? Os centros de inteligência são camadas nossas que nós desenvolvemos, que está ligado ao mental, está ligado ao emocional, está ligado ao nível somático, o nível físico, visceral. Então, vamos entender um pouquinho sobre isso, tá? O nível mental. Normalmente, o nível mental ele está ligado ao nível de eu preciso tomar decisões baseadas em elementos palpáveis, elementos pragmáticos, dados, planilhas, gráficos. E, ao mesmo tempo, é como se eu não tivesse a sensação, essa sensação ilusória de que é como se eu sentisse que eu não conseguisse dar conta do recado. É como se eu sentisse que eu preciso do conhecimento e que esse conhecimento ele vai conseguir sanar essa minha necessidade de eu superar essa falsa sensação de que eu não vou dar condições, que eu não vou conseguir dar conta do recado. Eu acredito, eu racional, que através do conhecimento eu vou conseguir dar conta desse recado. Mas isso é uma falácia, isso é um auto-engano. Porque eu, desse centro de inteligência racional, muitas vezes eu acabo precisando sempre de mais e mais e mais conhecimento, achando que através desse conhecimento adicional eu vou conseguir superar esse medo, essa insegurança e essa sensação interna de que eu não vou dar conta. E aí, nesse movimento, eu acabo mergulhando em cada vez mais conhecimento e isso vai gerando um processo de loop temporal inconsciente. Ou seja, eu busco o conhecimento e achando que eu vou conseguir ter mais segurança, eu não tenho essa segurança, eu volto a buscar mais conhecimento, eu não tenho segurança, eu acabo buscando mais conhecimento, porque existe um elemento emocional aí que é o medo. Esse medo, ele gera um processo paralisante. Diante da falta do conhecimento ou da sensação de falta, eu acabo entrando num processo inconsciente. Isso é muito inconsciente que eu estou falando, tá? Um medo paralisante. Se está fazendo sentido para você, comenta aqui embaixo se esse centro de inteligência ele está fazendo sentido para você, tá? Agora vamos para o outro nível, outro centro de inteligência, que é o centro de inteligência emocional. Esse centro de inteligência, ele tem como uma perspectiva a necessidade, uma busca consciente, barra inconsciente, de eu ser reconhecida através da minha imagem. Uma busca de eu ser reconhecida como uma pessoa boa, ou como uma pessoa competente, ou como uma pessoa criativa, inovadora. Essa busca desse centro de inteligência, ele faz com que, para que eu me conecte com os eleitos ou com o eleito, eu necessite ter esse reconhecimento. Eu necessito, ora consciente, ora inconsciente, que eu precise ser validada pela pessoa criativa, ou pela pessoa boa que eu sou, ou pela pessoa capaz, competente, criativa que eu sou. Se não vem esse reconhecimento, as pessoas do centro de inteligência emocional começam a falar assim, poxa, como é que puderam fazer isso depois de tudo que eu fiz para eles? Como é que não me reconheceram depois de todo o resultado que eu entreguei para aquela empresa?
Como é que não reconheceram o quanto boa eu fui depois de tantas horas que eu me doei para aquelas pessoas? Como que puderam não reconhecer depois de tanto que eu fiz por eles? Depois de tanto que eu criei para eles, o tanto que eu produzi para eles. Então, as pessoas desse centro de inteligência, eles têm essa busca emocional. Isso é muito inconsciente. Quando você começa a trazer essa tomada de clareza, isso começa a fazer sentido. Tá fazendo sentido para você, do centro de inteligência emocional? Comenta aqui embaixo, tá? E aí, quando esse reconhecimento ele não vem, o que as pessoas do centro de inteligência emocional fazem? Eles podem entrar, ora, na raiva, ora, na vergonha. Vai depender muito do caso, certo? Cada caso é um caso. Aí isso precisa ser investigado. As pessoas desse centro de inteligência, eles têm uma necessidade de se conectarem afetuosamente, afetivamente. Por quê? Porque elas são do centro de inteligência emocional. Agora, é importante você entender que ser do centro de inteligência emocional é diferente de ser emotivo. São coisas diferentes. Nem toda pessoa do centro de inteligência emocional é emotivo. Mas toda pessoa que é emotiva, ela é do centro de inteligência emocional. Tá certo? E aí, quando você mapeia esse processo, dentro de uma entrevista, dentro de um cenário estruturado de perguntas assertivas, você consegue trazer elementos mais profundos, como, por exemplo, os desafios que a pessoa tem no campo afetivo, os desafios que a pessoa tem no campo profissional, os desafios que a pessoa tem para encarar uma ansiedade. É muito falado de ansiedade hoje em dia. Eu tenho atendido muitas pessoas com ansiedade. Eu tenho atendido muitas pessoas com crises de ansiedade. Eu tenho atendido muitas pessoas com uma tristeza profunda que acaba depois sendo diagnosticado como um quadro depressivo por um profissional psicólogo. E para você olhar para isso, você precisa se conhecer. Não tem outro caminho, não tem. Você precisa se conhecer. E hoje em dia, o século XXI, ele está sendo marcado pelo o século das oscilações emocionais. Tem muitos estímulos, tem muito conteúdo, muitas pessoas passam conteúdo, tem telejornais, tem rádio, tem podcasts, tem lives, tem 10, 20, 30 lives. E aí eu fico sobrecarregado de estímulos de informação. E esse processo, ele acaba gerando muita ansiedade. Então, é importante você saber dar conta e se conhecer até onde que você consegue dar conta. E você entender que você precisa largar aquilo que você não consegue dar conta. E eu estou falando de conteúdos de acesso desses estímulos, certo? Tá fazendo sentido para você? Comenta aqui embaixo e já vai trazendo suas perguntas. Para você trazer suas perguntas, a plataforma está configurada para que você já me siga. Você precisa me seguir antes, ativar as notificações, e aí você vai conseguir trazer suas perguntas na caixinha de interrogação que tem aqui embaixo, no canto inferior direito. Tá bom? E aí você vai continuar recebendo conteúdos como esse para o seu processo evolutivo. Ok? Eu sou Daniel Râmido, eu sou terapeuta holístico e trabalho há 18 anos na área com reprogramação mental. E eu trabalho todos os dias juntando ferramentas diversas, diferentes, que são a radiestesia, a apometria, o enneagrama e a abordagem somática, dentro de uma metodologia que eu desenvolvi, que é o método Râmido de apometria somática. E isso pode ajudar você a se transformar profundamente, ok? E você que é terapeuta holístico, você pode também juntar o que você já faz com essa metodologia e você pode potencializar mais resultados e também obter mais ganhos financeiros dentro do seu negócio de terapias. Se você se interessa, fala comigo no particular e pega mais informações que eu vou te explicar isso melhor numa videochamada, numa call, tá bom? E a gente consegue conversar melhor sobre isso. Você que é terapeuta, depois a gente pode aprofundar mais. Dando continuidade, vamos falar agora sobre os centros de inteligência visceral ou prático. Já falei de 2 centros de inteligência, agora eu vou falar desse terceiro. As pessoas desse centro de inteligência, elas são movidas pelo movimento da ação.
elas têm uma necessidade de entrar em ação. Elas têm uma necessidade de entrar no processo resolutivo. E isso é bom, por um lado, porque são pessoas muito assertivas, são pessoas que têm uma necessidade de atitude e ação imediata, mas, ao mesmo tempo, se você não traz uma correspondência dessa atitude, isso também faz com que essas pessoas desse centro de inteligência também acessem muita raiva. E essa raiva, às vezes, ela pode fazer mal ou para os eleitos, relacionamento de par, amigos, familiares, clientes, sócios, ou ela pode fazer mal para ela própria, fazendo com que ela entre num processo de somatização de doenças psicossomáticas. Então vamos entender isso direitinho. As pessoas desse centro de inteligência visceral são pessoas que a palavra-chave delas é resolver. Se você quer cativar os ouvidos dos viscerais, é você cativar e trazer esse entendimento do resolver, certo? Elas são voltadas para essa necessidade da resolução. E isso é bom, isso é maravilhoso. Só que tudo delas, elas querem resolver numa reunião de 5 minutos. Se passar mais do que isso, vai começando a vir um frivião de uma raiva, sabe? Ela pode até não falar, mas na mente dela ela fala assim, sim, e vai acabar quando isso aí? Sim, e vai terminar quando essa taca-taca aí? Demais. Sim, e quando é que vai terminar de falar? Essa tagarelice? Isso ela pensa na mente dela. Quem é prolixo, normalmente os emocionais são muito prolixos. Então, os emocionais tendem a falar demais e os viscerais tendem a falar de menos. Então, um fala demais e o outro fala de menos. Aí o visceral tá aqui, ó. Aí ele fica assim olhando, sim, quando é que vai parar de falar? Aí aqui o outro tá falando. Aí ele, na mente dele, sim, quando é que tu vai parar de falar? Aí quando esse aqui não para de falar, esse aqui fala, ó, querendo comer o outro. Entendeu? É assim que acontece com os viscerais. Ele quer comer no grito. Ele tenta dar uns gritos e fala, sim, não vai acabar não, essa palhaçada, vai ficar meia hora falando daquele negócio. Então, é um exemplo, tá? Que os viscerais, eles acabam fazendo isso. E isso pode acontecer muitas vezes no ambiente de trabalho, isso pode acontecer muitas vezes no ambiente familiar, isso pode acontecer muitas vezes no cenário de relações interpessoais. Então, você mulher terapeuta, você mulher empreendedora, você que mata um leão por dia e deixa outro amarrado para o dia seguinte, você pode se libertar disso. Você tem o direito de desenvolver-se e se transformar cada vez mais. E eu tenho um trabalho sério, assertivo que eu faço com você, mulher empreendedora, mulher empresária, que é uma mentoria que eu faço nas quintas-feiras de forma coletiva ou nas quartas-feiras de forma alternada a cada 15 dias. Um trabalho que eu desenvolvo coletivamente e que isso pode desenvolver um processo de transformação na sua vida, tá certo? Se você tiver um interesse, fala comigo no particular e a gente monta pequenos grupos de 5 a 10 pessoas para poder trabalhar questões específicas através da apometria e através desse entendimento do centro de inteligência. E isso, olha, isso é libertador. Se essa live está fazendo sentido para você, então já me segue para que você possa continuar recebendo conteúdos como esse e já ativa as notificações, porque eu tenho feito lives todos os dias de segunda a sexta-feira, às 13h30 da tarde, tá bom? Hoje é um dia atípico que eu estou fazendo nesse horário, mas normalmente eu faço às 13h30 da tarde, depois daquele horário do almoço, que você está ali descansando, e aí você pode fazer o seu momento terapêutico. Em vez de você ficar assistindo alguma coisa inútil, que não vai te acrescentar em nada, vem para cá e você já pode ativar as notificações lá nos 3 pontinhos lá em cima e clicar em ativar notificações. Quando eu iniciar a live, a própria plataforma ela vai te entregar isso de uma maneira muito positiva, tá bom? E eu não poderia deixar de te convidar, antes de dar continuidade no assunto, e te chamar para o grupo de avisos. Esse grupo é o meu grupo oficial, onde eu compartilho conhecimento, avisos, ofertas, promoções e também o link da aula gratuita que eu desenvolvo
na segunda-feira, às 20 horas. Então, eu faço uma aula de 1 hora de duração e eu vou estar fazendo sobre esse assunto. Eu vou estar falando sobre o Enneagrama como espelho da alma, como uma ferramenta poderosa para que você possa se transformar e uma raiz de 9 arquétipos, 9 padrões femininos que pode estar se repetindo na sua vida. Então, você, mulher terapeuta, você, mulher empreendedora, você pode se transformar, você pode acessar a sua melhor versão. Primeiro, entendendo quais são os seus sabotadores. E você sabia que nós temos 9 diferentes sabotadores? Tudo isso eu vou estar falando nessa aula express, nessa aula de segunda-feira, às 20 horas. E no final, eu vou fazer uma meditação, trabalhando com esses 9 arquétipos de personalidade, para te ajudar a você acessar a sua essência, ok? Essa é a ideia. Então, se isso te agrada, já te convido a você escrever aqui embaixo na live, ó, tudo junto, caixa alta. Grupo VIP, tudo junto. E aí eu vou te enviar um link para que você possa adentrar o grupo de aviso, tá bom? Essa é a ideia e essa é a questão. Olá, Talvanes, tudo bom, meu querido? Coisa boa te ver aqui. Seja muito bem-vindo, tá? Maravilha, maravilha. Vamos aqui à pergunta que foi feita. Como passar em atendimento com você? Barbie, a gente fala no particular, tá bom? A gente pode interagir por lá. Dá um oizinho lá no direct message, tá bom? Por gentileza. E aí a gente consegue conversar e consegue ver a sua questão. Eu marco uma sessão diagnóstica. Normalmente essa sessão ela dura em torno de 1 hora, tá bom? E você é livre para escolher qual o formato que você quer. Se você quer fazer um formato avulso de uma sessão, ou se você quer fazer já um formato de desenvolvimento, tá bom? E existem 2 formatos de valores. A gente começa com a radiestesia e depois a gente faz na outra sessão a proposta de trabalhar o enneagrama das personalidades, tá? Então, o meu diagnóstico ele é um pouco mais profundo. Ele necessita de 2 sessões de 1 hora cada um, ou uma sessão de 2 horas. A gente faz na primeira hora um check-up de medição energética. Eu faço uma leitura de 30 indicadores energéticos e depois, na outra sessão, eu faço uma entrevista para exatamente mapear desse assunto, baseado nesse assunto aqui, qual desses 3 centros de inteligência é o seu centro predominante. E depois eu vou além, eu te ajudo a você mapear o seu perfil enneagramático. Nós temos 9 arquétipos de personalidade, e desses 9 arquétipos de personalidade, a gente consegue mapear qual deles é mais predominante em você. Então isso é a base do meu tratamento, certo? A partir disso, a gente começa a aprofundar mais ainda. Depois que você validar o seu perfil enneagramático, você vai ter recebido já um material mais aprofundado para que você possa ler e se validar. A gente vai juntar com os conteúdos que apareceram na medição radiestésica da primeira sessão e aí a gente inicia um tratamento e aí vai mostrar o cenário, o seu cenário de necessidade. Algumas pessoas têm uma necessidade para trabalhar o campo afetivo, outras têm uma necessidade para trabalhar o campo profissional, outras a saúde mental, outras a saúde emocional, outras o campo espiritual, outras a saúde do corpo físico mesmo, certo? E aí vai, e por aí é Deus e sua obra, né? Cada caso é um caso. Outras pessoas têm uma necessidade de trabalhar a questão financeira, muitas vezes a questão financeira é a bola da vez, que acaba sendo um gatilho de necessidade. Cada caso é um caso, né? Tem pessoas, por exemplo, que chegam endividadas. Por que a pessoa está endividada? Muitas vezes a relação dar e receber dela está em desequilíbrio. Ela está gastando mais do que está se permitindo receber. E aí eu preciso olhar o que está me motivando, quem que eu estou honrando aqui de ancestrais, quem que eu estou repetindo de padrões meus ou dos ancestrais, que eu estou fazendo gastar mais do que estou me permitindo receber. E aí eu começo a entender que eu posso me permitir gastar menos do que eu estou arrecadando.
Isso tudo a gente consegue mapear nesses centros de inteligência. Sabia disso? A gente consegue também mapear, os motivadores e sabotadores através do perfil enneagramático. A gente consegue identificar esse processo. A gente consegue identificar uma série de elementos, mapear, trazer uma clareza tão profunda que as primeiras 4 sessões, meu amigo, é peia. Mas é uma peia no sentido bom da expressão da palavra, entende? É um sentido de você achar que você estava abalando e quando você vai ver, você estava sendo abalado. Sabe aquela coisa? Você acha que você é o rei da cocada preta e quando você vai ver, você não é a última bolacha do pacote. Porque o ego, ele faz isso, entende? O ego, ele cria uma estrutura de fazer você não se transformar. Entendeu? Sim, sim. Sim, sim, com certeza. Eu estou salvando as lives. Inclusive, essa daqui ela vai ficar disponível e eu vou depois compartilhar ela lá no meu perfil no YouTube, tá certo? Com certeza. Então, eu recomendo que você já possa depois salvar ela. Ela é uma daquelas lives que vale a pena você salvar, certo? E você clicar no botãozinho de salvamento, porque é um assunto que expande a consciência. E amanhã, às 13h30 da tarde, eu vou estar fazendo uma outra live express de 30 minutinhos. São lives rápidas, práticas, assertivas, exatamente para a sua necessidade. Você que não tem tempo, você é mulher terapeuta, você é mulher empreendedora, você que não tem tempo, é para você. Exatamente para você ter gotas de sabedoria, momentos de tomada de consciência e você tirar suas conclusões. Tá gostando do conteúdo? Já me segue e já ativa as notificações para que amanhã você possa dar continuidade. E se esse conteúdo está fazendo sentido para você e você quer participar da minha aula gratuita na segunda-feira às 20 horas, então eu te convido a você entrar no grupo VIP de avisos Daniel Hamilton. Basta escrever aqui na live ou lá no direct, grupo VIP. Eu vou estar te enviando um material adicional para você fazer isso daí. Tá bom? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Desejo para você uma excelente noite, tá? Que você possa trilhar um cenário de muita paz e tranquilidade. E também quero te convidar, você que está remoto, a vir participar comigo da constelação, da correção apométrica sistêmica com a minha mãe, Silvia Nutano. Ela vai estar iniciando já já. Eu vou enviar nesse mesmo link, nesse mesmo grupo de avisos que eu acabei de falar, eu vou te enviar o convite para você participar dessa vivência remoto. Você pode conhecer um trabalho bacana, que você pode participar semanalmente, você pode se beneficiar e pegar uma grande carona dos personagens que estão lá, e você também pode conhecer um trabalho massa que unifica a constelação familiar com a apometria, tá bom? Então é isso, vou ficando por aqui, e se você ainda não me segue, já te convido a você já me seguir, já de imediato, tá bom? A live de segunda ficou gravada? Ficou sim, viu, Sarita? Acompanha lá, por gentileza. Tá lá gravada, tá bom? E a aula gratuita, ela já está disponível na plataforma para quem está na comunidade, tá bom? A comunidade é a comunidade Espiritualistas Despertos, uma comunidade que já tem 90 aulas já gravadas. E quem não pôde participar da aula dessa última segunda, é só ir lá e conferir. Tá top demais essa última aula. Quem teve presente, a Sarita teve presente lá. Foi bom ou não foi, Sarita? Valeu a pena ou não valeu? Foi top demais, meu amigo. Top demais, viu? Se você não tiver achado por lá, você pode ir lá no meu YouTube. As lives que eu faço na segunda, eu reposto no YouTube também, tá bom? Então é isso, vou ficando por aqui. Sinta-se abraçada fortemente. E eu te aguardo amanhã às 13h30. E também te aguardo você entrar no grupo VIP já já, para que você possa vir comigo para a correção da minha mãe, Silvia Nutano, aqui no Núcleo 12Ls. Tchau, tchau.